E aí, oitavo ano, vamos continuar o estudo sobre a América, agora falando um pouquinho mais sobre a América anglo-saxônica, aspectos humanos. Começando pelos Estados Unidos da América, que vocês podem observar no mapa. Eles têm a maior população absoluta do continente americano, com aproximadamente 325 milhões de habitantes. Esse dado é de 2017 e é formado por 50 estados. Desses estados, alguns são mais populosos, como Califórnia, Texas, Illinois. Coloquei aqui na tabela alguns dados: Califórnia com 39 milhões de habitantes, Texas 29 milhões, Nova York, Flórida e Illinois. Essa população está distribuída de forma diferente, assim como ocorre no Brasil, que a população brasileira está distribuída de acordo com características econômicas, sociais de cada região. Nos Estados Unidos, a área mais populosa é essa em vermelho, por causa do desenvolvimento econômico, é também a área por onde iniciou o processo de colonização. O povoamento da América do Norte surgiu nessa área, então tem uma área mais populosa. É também onde está a Flórida, Nova York, Estados Unidos, aqueles estados mais conhecidos. Em vinho estão os vazios demográficos, aqui a oeste. E temos área com menor número populacional, e aí os motivos têm a ver com a localização, porque a área próxima à falha de San Andreas, então alguns estados sentem alguns tremores, principalmente a Califórnia. São estados que não têm um desenvolvimento econômico tão grande quanto os estados do leste. E o principal estado que tem o maior vazio demográfico, digamos assim, é o Alasca, levando em consideração a localização, a temperatura muito baixa. A população dos Estados Unidos está composta da seguinte forma: 72,40% de branco, esse aqui no gráfico de pizza em vermelho, em laranja, negros ou afro-americanos em 12,60%, em amarelo os asiáticos 4,80%, grupos indígenas a menor porcentagem 0,9%, isso em decorrência da dominação, o extermínio que ocorreu no processo colonial, e hispânicos ou latinos 16,3%. Lembrando que hispânico refere-se a pessoas que falam espanhol ou são descendentes de população de língua espanhola, e latino refere-se a pessoa que é descendente de pessoas da América Latina. Ao longo do tempo, os Estados Unidos se transformaram em uma nação multiétnica, recebendo pessoas de diversos países que imigraram em busca principalmente de emprego, oportunidade. E desde a segunda metade do século XX, é intenso o fluxo de imigrantes latinos. Boa parte deles vive em situação de ilegalidade. Canadá, norte dos Estados Unidos, bem próximo do Oceano Glacial Ártico, em sua maioria territorial apresenta temperaturas bem baixas. Isso influencia na taxa de povoamento. Nesse mapa a gente consegue identificar a densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Então essa área próxima à fronteira dos Estados Unidos, que está em amarelo, e outros pontos em marrom, bege, são as áreas em que a densidade demográfica é mais alta. E aí temos dois motivos principais: proximidade com os Estados Unidos, área de fronteira, aqui existem várias indústrias, a oportunidade de emprego é bem vantajosa nessa área, e as temperaturas são mais altas. Já nas áreas mais ao norte, mais próximo do Alasca, mais próximo do Oceano Glacial Ártico, as temperaturas são muito mais baixas, então a taxa de densidade demográfica é bem mais baixa, isso em função do clima. Então, qual a área mais povoada? Ao sul, fronteira com os Estados Unidos. A área menos povoada, ao norte. Ao norte do Canadá vivem os Inuits, que é o povo também conhecido como Esquimó. Então, os trajes deles são bem característicos da região, que tem temperatura bem baixa. O Canadá foi colonizado por ingleses e franceses e trata-se de um país com duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Devido ao histórico colonial, ele é formado majoritariamente pelas etnias inglesa e francesa.
mas também vivem outras etnias, irlandeses, escoceses, alemães, e essa diversidade é resultado da política de imigração do país, que faz com que quase 22% da população seja de imigrantes internacionais. Então, o Canadá apresenta uma mão de obra escassa e uma taxa de natalidade bem baixa. Então, ele, de certa forma, estimula a imigração. Porém, não são programas que favorecem a entrada de qualquer um no Canadá. Não é porque eu tenho um ensino médio, por exemplo, vou conseguir entrar no Canadá para trabalhar. É preciso observar alguns pontos. Para trabalho, eles priorizam pessoas com formação mais elevada, que já tenham determinado tipo de experiência. E para estudo, existem bolsas, existem programas de intercâmbio. O Canadá tem o padrão socioeconômico mais elevado do continente americano. E assim como os Estados Unidos, integra os países do norte na regionalização. Dessa forma, a população tem boas condições de vida e o país apresenta menos desigualdade do que os Estados Unidos. NAFTA é um acordo de livre comércio da América do Norte. Ele é composto por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. O objetivo do NAFTA era a eliminação de barreiras alfandegárias entre os membros. Então, é um bloco econômico. É a união de países com o objetivo de facilitar o processo de compra e venda de mercadorias. Então, o NAFTA ele trouxe alguns benefícios para os países ricos, principalmente para os Estados Unidos, mas para o México, que é o membro pobre do grupo, não trouxe tantas vantagens. Ele favoreceu a abertura de filiais de indústrias no México e diminuiu o número de empregos nos Estados Unidos. Essas filiais de indústrias que foram instaladas no México, elas conseguem mão de obra barata, então dessa forma as indústrias para irem para o México, elas tiveram que sair dos Estados Unidos. Então, eu tenho um ponto negativo para os Estados Unidos. Elas oferecem emprego aos mexicanos, porém, são empregos com um valor muito baixo, com um salário muito baixo. E os produtos agrícolas dos Estados Unidos inundaram o México, desestabilizando a economia rural mexicana. Então, além de indústrias, os produtos agrícolas produzidos pelos Estados Unidos também entram no México de forma mais fácil, porque foram eliminadas as barreiras alfandegárias. Barreiras alfandegárias são taxas que são pagas na movimentação, compra e venda de produtos entre países. Então, esses produtos agrícolas entram no México, desestabilizam a economia rural mexicana, porque o México também produz esses produtos agrícolas, só que eles não conseguem competir com o preço dos produtos americanos. Então, o produtor mexicano sai perdendo. É importante ver alguns pontos históricos sobre a América anglo-saxônica. Lembrando que é uma área que o processo de colonização foi chamado de colonização de povoamento. Durante o século XVII, nobres falidos e ricos comerciantes ingleses vieram para a América em grande número, com o objetivo de conseguir novas terras e ampliar seus negócios. Além deles, vieram também pessoas necessitadas, mulheres pobres para serem leiloadas, escravos e grupos religiosos perseguidos. Porém, a realidade da colônia não era unificada. Então, tínhamos no sul o modelo de colonização de exploração, com o uso de mão de obra escravo e o desenvolvimento de plantations, latifúndios dedicados à monocultura, uma área bem grande de terras, uma grande extensão de terras com a produção de apenas um tipo de alimento. E existia uma dependência política com relação à metrópole. Esse tipo de ocupação originou pequenas propriedades rurais familiares policultoras. Policultoras quer dizer, essas famílias elas produziam variados tipos de culturas, tipos de alimentos em suas terras. Nas colônias do centro e do norte, o modelo de colonização foi de povoamento. Então, ocorria o desenvolvimento de atividades com o objetivo de suprir a necessidade interna. Então, ocorreu aí a criação de um mercado interno. Diferente de uma colônia de exploração como o Brasil, que não existia mercado interno. Tudo que era produzido era com o objetivo principal, primordial, enviar para a metrópole. Aqui o que era produzido era para ser consumido dentro da própria colônia, porque não existiam recursos financeiros para
realizar a importação, quer dizer, para trazer coisas de fora. Tudo era produzido com o objetivo de suprir a necessidade da população local. Então, as terras do norte e do sul somadas formavam as 13 colônias. Então, essas 13 colônias, de certa forma, elas conseguiram se impor perante a dominação inglesa. Então, temos aqui as 13 colônias. As colônias do sul, escravocratas, com plantation, quer dizer, a monocultura. E as colônias do centro, em amarelo, e do norte, em cor-de-rosa, a colônia de povoamento com desenvolvimento de mercado interno. Essas são as 13 colônias que deram origem à expansão e colonização da América do Norte. Ocorreram alguns conflitos históricos aqui entre Inglaterra, França e o próprio povo americano, os colonos da região, e aí tempos depois ocorreu a independência, em 4 de julho de 1776. Posteriormente ocorreu a expansão territorial, alguns territórios foram comprados, outros eles tomaram posse, e essa expansão ela não ocorreu de forma pacífica. Existiam as tribos do interior dos Estados Unidos, chamada de índio americano. Então as tribos elas se espalhavam pelas planícies do interior dos Estados Unidos. Eles eram caçadores de cervos e búfalos. Possuíam locais de moradia diferentes para o verão e para o inverno. E ocorreu o massacre indígena após a independência, quando os americanos começaram a conquistar o oeste norte-americano. As tribos indígenas eram vistas como obstáculos para o desenvolvimento e os cowboys saíam dizimando tribos inteiras, abrindo espaço para os pioneiros da conquista, buscando terras e riquezas. Até mais, gente. Obrigada. Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou o professor Felipe de História e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com uma aula sobre Brasil colonial, um dos temas mais importantes, aliás, o tema mais importante que vocês vão estudar esse ano. Então, atenção e foco na aula. Vamos lá. Primeira coisa, relembrar. O Brasil é um país que foi historicamente explorado, colonizado por Portugal. Colonizar significa isso, significa ocupar a terra, explorar a terra. E por mais de 300 anos o Brasil foi explorado por Portugal. Como sabemos, a colonização do Brasil por Portugal vai do ano de 1500 até o ano de 1822, quando o Brasil se torna independente. Essa a primeira fase de nossa história, é a fase do Brasil colonial. Algumas características importantes são os ciclos econômicos. Nós vimos que no início da colonização houve um ciclo pequeno, precário, que foi o ciclo do pau-brasil. Agora, de fato, o primeiro grande ciclo econômico, a primeira economia forte do Brasil, nós sabemos que vai se dar a partir do cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai ser o primeiro produto que vai, de fato, mover a economia colonial do Brasil. É o primeiro produto que vai, de fato, colocar o Brasil vendendo produtos, exportando produtos para o mundo. E nós sabemos que esses produtos vão ser os derivados da cana-de-açúcar. O próprio açúcar, a cachaça, a rapadura, o melaço. Esses produtos vão servir tanto para vender, para exportar para o mercado europeu, mas também como mercado de troca, como moeda de troca na venda na comercialização de escravos, entre outras questões. Durante muito tempo, os portugueses se prenderam apenas ao litoral e ao cultivo da cana-de-açúcar. Mas nessa aula de hoje a gente vai estudar o surgimento de outra economia, o surgimento de outro ciclo econômico que também foi importantíssimo na história do Brasil, que foi o ciclo do ouro. E esse ciclo do ouro, ele vai começar justamente pela descoberta. Afinal de contas, professor, como é que os europeus descobrem o ouro? Como é que eles sabem, como é que eles vão descobrir que o Brasil tem ouro para explorar?
Essa pergunta, para responder ela, a gente tem que começar pelo básico, que é o quê? O movimento de expansão dos portugueses, dos europeus, da colonização rumo ao interior do Brasil. Nós sabemos, durante muito tempo, a colonização de fato, ela se localizou apenas no litoral com a cana-de-açúcar, né? Se formos falar do Rio Grande do Norte, apenas a área próxima a Natal era explorada. O sertão, o interior, passou muito tempo, passou mais de um século sem exploração. E aí é a partir justamente desse momento que os portugueses, que a colonização começa a entrar no interior do Brasil. Eles deixam de se fixar apenas no litoral e passam a ocupar e passam a explorar as regiões que vão estar no interior do território que hoje é o brasileiro. Essa exploração do interior do território brasileiro, ela vai acontecer principalmente através de dois movimentos, conhecidos como entradas e bandeiras. Entradas e bandeiras é o nome que se dá a explorações, a expedições que aconteciam partindo do litoral e indo em direção ao sertão. Essas expedições, essas entradas e bandeiras, elas tinham vários objetivos. Os principais objetivos dessas expedições era o reconhecimento do território que ainda não era conhecido aos portugueses, aos colonizadores, a descoberta de outras fontes de matéria-prima que se pudesse explorar, a exemplo das drogas dos sertões. Drogas dos sertões eram temperos, especiarias como o cravo, a canela, que eram encontrados nessas regiões mais interioranas do território brasileiro. Além de tudo isso, o apresamento de indígenas, esses indígenas presos, poderiam muitas vezes serem escravizados. E aí, a partir disso tudo, a partir desse movimento de entradas e de bandeiras, o interior do Brasil, o sertão do Brasil, ele vai começar a ser explorado, ele vai começar a ser conhecido. O ponto de onde a maioria das entradas e bandeiras aconteciam era justamente a cidade de São Vicente, São Paulo, né? Foi a partir de São Paulo, da capitania de São Paulo, que ocorreram a maioria das entradas e das bandeiras, a maioria das expedições que tinham como objetivo reconhecer o interior do território brasileiro. Então a gente tinha muitas rotas, por exemplo, que saíam aqui de São Paulo, do litoral, é claro, que era a área que eles conheciam, e seguiam pelo interior rumo a Minas Gerais, que ainda era desconhecido o interior nesse momento, a Goiás, subindo. Muitas dessas bandeiras chegaram até mesmo ao Piauí, ao Ceará, ao Maranhão, para vocês verem como esse movimento de interiorização, de entrar no território brasileiro para conhecê-lo, ocorreu acontecendo. Então, a maioria desse movimento de entradas e bandeiras vai acontecer a partir de São Paulo. E os principais sujeitos que vão realizar esse movimento serão os bandeirantes. Os bandeirantes eram exploradores, né? A maioria deles eram paulistas, e esses bandeirantes paulistas, eles tinham muitas vantagens, porque eles conheciam as línguas indígenas faladas no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais. Assim sendo, eles já podiam negociar com os indígenas, eles conheciam o território mais que os portugueses. Então esses paulistas, eles vão acabar dominando esse movimento de entradas e bandeiras rumo ao interior do Brasil. Acontece que nesses movimentos, exatamente neles, é que vão se descobrir uma nova riqueza que até esse momento não se tinha ideia, que é o ouro. O ouro vai ser descoberto justamente a partir dessas entradas e bandeiras, a partir dos bandeirantes. E aí, a partir dessa descoberta do ouro, começa justamente o ciclo do ouro no Brasil. Começa a mineração. Então, vamos aqui. O Brasil entre o ouro e a rebeldia. Primeira coisa é identificar que tipo de exploração de ouro era essa, professor. Essa exploração de ouro era uma exploração em grandes minas ou era uma exploração mais precária, mais fácil de ser realizada? Bem,
O tipo de ouro que vai ser encontrado no interior do Brasil, principalmente na região das Minas Gerais, vai ser o ouro conhecido como ouro de aluvião. E o que é esse ouro de aluvião? São as pedras de ouro, o pó de ouro encontrado no leito dos rios, né? Então, esse ouro de aluvião, ele é facilmente retirado, né? Geralmente, uma pessoa com uma bateia, que é justamente essa peneira que vocês veem aí, ela vai para o leito do rio e vai pegando aqueles detritos, aquela terra que tem no rio e peneirando, vai passando água peneirando, e aí no momento que ele está peneirando, pode surgir sim ou não uma pedra de ouro, uma pepita de ouro. O que acontece é que essa é uma exploração de ouro muito fácil. Vocês veem, alunos, que não precisava-se de muito dinheiro para explorar. Não. Muitas pessoas pobres mesmo iam lá com a bateia e conseguiam achar alguma quantidade de ouro. Então aconteceu o seguinte: quando descobre-se esse ouro em Minas Gerais, quando sabe-se que a região do interior do Brasil tem ouro de aluvião, muitas pessoas elas vão se iludir. Elas vão sair do território onde moravam, do Rio Grande da capitania do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, e elas vão vir em direção às regiões onde era minerado, onde acontecia a mineração. Essas regiões que acontecia a mineração, elas vão receber pessoas de todos os locais. E aí, que regiões são essas? Vamos lá. Principalmente a região de Minas Gerais, o próprio nome diz, né, as Minas Gerais, cidades como Vila Rica, que hoje a cidade se chama Ouro Preto, Sabará, Diamantina, mas também a região de Goiás e o interior da Bahia vão ser as regiões onde vai ser encontrado ouro, prata e até mesmo diamante. Então é aí que vai acontecer o ciclo do ouro do Brasil, o ciclo da mineração. Acontece o seguinte: esse ciclo da mineração ele vai trazer para a região das Minas um boom populacional. O que é isso? Pessoas de todos os locais vão vir com a vontade, com o desejo, com a ambição de conseguir enriquecer a partir da mineração, a partir da exploração do ouro. Vão vir pessoas, vão vir brasileiros de outras capitanias, de outras regiões, mas vão vir mesmo portugueses de outros locais. E aí, essa vinda massiva de portugueses, essa vinda de brasileiros de outros locais, vai gerar uma primeira guerra, que é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas vai acontecer na região das Minas, entre os anos de 1707 e 1709, e essa guerra vai colocar de um lado os paulistas, os bandeirantes paulistas, que foram aqueles responsáveis por descobrir as minas, e de outro lado os portugueses. Ora, o Brasil estava sendo colonizado por portugueses, então os portugueses queriam privilégios. Estabelece e ocorre então uma disputa, uma guerra, um conflito entre paulistas e portugueses. Como os paulistas eram chamados pelos portugueses pejorativamente de emboabas, essa guerra ficou conhecida como Guerra dos Emboabas. A guerra termina com o rei favorecendo os portugueses. Os portugueses é que vão ter o direito de minerar, de extrair o ouro das regiões das Minas Gerais. No entanto, uma coisa que não se esperava é o seguinte: quem tinha o domínio, quem sabia explorar, quem conhecia a região das Minas mesmo, eram os paulistas, que foi quem descobriu aquela região. O rei percebe isso, percebe que a produção de diamante estava de ouro, de diamante, de prata, estava diminuindo. Então, percebendo isso, os paulistas são novamente liberados. E aí continuam-se, tanto paulistas como portugueses, como pessoas de outras regiões, continuam a chegar a essa região, e aí os povoados tornam-se vilas, as vilas tornam-se cidades cada vez mais populosas, cada vez mais povoadas. Eu trouxe aqui apenas um exemplo para vocês terem ideia do crescimento populacional dessas cidades. A mais conhecida e a mais rica cidade da região das Minas Gerais nesse momento era Vila Rica. Vila Rica foi uma cidade construída a partir da riqueza da mineração do ouro. E aí veja bem, eu trouxe um comparativo aqui. No auge da mineração, a vila de Vila Rica chegou a contar com 79 mil habitantes. Praticamente a população de Caicó hoje, né? Era
uma das maiores cidades do Brasil colônia. Para vocês terem ideia, o Rio de Janeiro naquele momento tinha apenas 39 mil habitantes, ou seja, Vila Rica era maior que o Rio de Janeiro. A capital da colônia no Brasil, Salvador, naquele momento, tinha apenas 46 mil habitantes. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que naquele momento era uma colônia colonizada pela Inglaterra, tinha apenas 33 mil habitantes naquele momento. Então vocês percebam que a mineração provocou uma chegada de pessoas de todos os locais, inclusive de Portugal, aqui no Brasil. Finalizando, essa riqueza do ouro, ela produziu inclusive uma mudança nas cidades. A arquitetura, a cultura, tudo foi influenciada pela riqueza do ouro. E aí um estilo particular de arte vai se desenvolver aqui na região das Minas Gerais, o barroco.